Oi pessoal, tudo bem? Sou o Aleushiro, morador aqui da Vila de Paranapiacaba, atualmente artista residente do Ateliê Companhia da Terra. E nesse vídeo eu vou levar vocês para conhecer um pouco mais sobre as punks, né, que são plantas alimentícias não convencionais. Vou mostrar para vocês as que eu tenho no jardim do ateliê onde eu moro atualmente e também falar um pouco para vocês sobre as propriedades dela, como elas podem ser consumidas e também ajudar vocês a conseguir identificar elas quando vocês encontrarem elas aí pertinho de vocês. O ideal para o consumo de punks, principalmente a gente falando aí sobre atualmente a Mata Atlântica, né, que teve uma parte dela que foi destruída, sobrou muito pouco, é muito importante a gente pensar em não pegar alimento direto da floresta, né? Porque como sobrou um pedaço muito pequeno, se a gente começa a buscar alimento na floresta, a gente começa a diminuir a quantidade de alimento disponível que vão ter para os animais que vivem nela. Então a gente acaba mexendo nesse equilíbrio. A minha recomendação é da gente explorar exatamente as áreas que já foram desmatadas no passado, que não estão sendo utilizadas, os quintais das nossas casas, vasos, né? E como vocês podem perceber, aqui a gente tem uma grama, né? Se a gente começa a olhar bem próximo dessa grama, a gente começa a ver que existe uma diversidade de espécies aqui acontecendo dentro desse gramado, né? Parecem parecidas, mas não são iguais. E o que vocês vão aprender nesse vídeo hoje é como diferenciar algumas espécies aí que costumam crescer espontaneamente em diversas regiões do Brasil e como você vai conseguir identificar ela e consumir. Oi pessoal! Estou aqui no Ateliê Residência Companhia da Terra, onde eu vou gravar aí o conteúdo desse vídeo com as punks que eu tenho por aqui. Ao longo aí de mais ou menos uns 3 anos, eu fui identificando punks que eu encontrava aqui pela vila e também conhecendo mais sobre as que espontaneamente nasciam aqui. Aí acontece uma mistura entre coisas que já estavam adaptadas aqui no quintal e coisas que eu trouxe. Eu tenho algumas coisas mais convencionais, mas em geral, minha dedicação especial são aí as punks. E é isso, gente. Agora eu vou mostrar pra vocês o quanto de coisa tem nesse mato. Taioba, uma outra punk também muito conhecida, que por sinal também é uma das campeãs aí de confusão na identificação. Aqui, essa espécie de taioba que eu estou mostrando para vocês, ela tem esse contorno nas bordas que parece uma pequena moldura. Você consegue perceber também aí a coloração, né? E olhar bem esse acabamento entre as folhas, né? Que você vê que as duas pontas das folhas elas vão até o centro. Individualmente, elas não estão conectadas, né? Elas se conectam lá no talo, isso também é uma característica importante da taioba. Aqui vocês também vão poder perceber que o tamanho da folha varia bastante, né? Na parte de baixo dela você vai encontrar uma coloração verde um pouco mais fosca. O talo dela também é verde. E a taioba você pode consumir tanto as folhas quanto os rizomas, que são as raízes dela, que também aí podem ser utilizadas para o consumo, sempre cozido. Physalis, também conhecida como camapu, que vocês vão ver a florzinha dela. A parte mais popular e mais conhecida são os frutos. Muito provável, pode ser que você já tenha visto aí algum prato de confeitaria, que tem alguma Physalis aí finalizando e decorando o prato. Essa planta ela se desenvolve super bem, desde que ela tenha aí um apoio, um suporte, né? Mais ou menos como tomate. Aí bastante luz e terra adubada, que ela se desenvolve bem e produz o tempo todo. Eu praticamente tenho colhido Physalis aí nos últimos 2 anos com regularidade. Para você saber que ela está madura, o ideal é você ver aí se ela vai ficando bem inchadinha, assim, bem bonitona, e você vai começar a perceber que o fruto começa a ficar um pouco alaranjado por dentro. Quando ele fica alaranjado, é que ele está no ponto de ser colhido, aí você pode comer ele cru, utilizar ele para fazer geleia, para decorar bolo, e essa é a Physalis. Pariparoba. Essa folha aqui bem bonita,
Uma das características dela, você percebe que ela tem bastante relevo, tanto na parte superior quanto na parte inferior. Ela também é chamada em alguns lugares de capeba e cada região acaba surgindo aí algumas variações dos nomes, né? Ela pode ser utilizada aí como refogado, ela tem um sabor assim, ela dá uma temperada na comida. Você também pode colocar um pouco na água fervente e depois te remover para deixar ela um pouco mais molinha para fazer charutinhos. Além disso, ela também é conhecida aí por ter propriedades muito boas, né, que auxiliam aí na saúde das questões gástricas. Outra característica da pariparoba é que você vai ver que ela vai acabar crescendo e criando uma família em volta, né? Vão começando a nascer outras. E é isso, gente, pariparoba. Alfavaca. Porém, em algumas regiões do país, a alfavaca é uma outra planta. Aqui na nossa região a gente costuma chamá-la de alfavaca, também chamam ela de pé de anis, exatamente pelo cheiro de anis. Então ela não produz a semente do anis que a gente está acostumado, mas a folha dela tem um cheiro de anis muito característico. Então ela é uma mistura aí mais ou menos como se fosse, lembra um pé de manjericão, mas vai ter esse cheiro de anis bem mais forte. Em algumas espécies as folhas podem aparecer um pouco mais arroxeadas e elas costumam aí dar esses botõezinhos de flor bem parecidos com o manjericão. Pode ser utilizado para temperar comida e também como erva medicinal, já que ela tem muitas propriedades boas para a questão do estômago e também para a parte respiratória. Picão, também muito conhecido pelo seu uso medicinal aí. Ele também pode ser utilizado para finalizar salada, para ser comido refogado. Esse aqui ele tem a flor um pouco maior, a gente tem o picão branco, o picão preto, tem alguns tipos, né? Aqui vocês podem ver a principal forma de você confirmar se é o picão também, né? É a forma que as sementes dele dá, né? Que é esses espetinhos aí, que é bem comum de você encontrar tanto na espécie com a flor maior quanto a flor menor. O banho de picão costuma ser muito utilizado aí na medicina popular para questões da saúde da pele. Você também pode tomar o chá dele aí, né? Tem benefícios terapêuticos também para a nossa saúde, estômago, sistema imunológico. E ele também pode ser consumido em refogados, saladas e isso aí. Peixinho. Essa planta que lembra muito um ursinho de pelúcia, porque ela é muito fofinha. Você pode ver que ela é revestida aí por essa pelugem bem fininha, bem macia. Ele também é muito famoso entre os vegetarianos, e exatamente por isso a popularidade do nome peixinho, porque se faz um empanado com ele, frita esse empanado e ele acaba ficando com o aspecto de um peixinho aí, tem um sabor interessante. Aqui você pode ver que ele vai espalhando as mudinhas aí em torno dele, gosta de bastante sol e também é tranquilo, o consumo dele é empanadinho, frito, também pode ser assado. E esse é o peixinho. Ele parece a sálvia, gente, mas não é a sálvia. Você vai ver que a base dele é no solo. Ele não tem um galho com folhagens como a sálvia. Capuchinha. Agora é época de capuchinha, então elas estão bem floridas. Aqui eu tenho de algumas cores diferentes. A flor dela já é muito utilizada na gastronomia para finalizar pratos, para decorar. Então alguns chefes de cozinha já conhecem bastante da capuchinha. Inclusive as folhas também, né? Você pode ver que ela tem um desenho bem bonitinho, então é bem utilizada aí para decorar pratos. E além disso, ela tem uma questão nutricional muito bacana. Além de ser fácil de cultivar, a capuchinha aí também é rica em proteína, nutrientes, antioxidantes, é de fácil cultivo e além de tudo é lindíssima. Você pode utilizar a capuchinha tanto em saladas, isso é uma vantagem, você pode utilizar a capuchinha também crua, como você também pode utilizar ela refogada, mas você pode comer ela na salada tranquilo. Jambu. Essa pequena florzinha tem um sabor muito potente. Na verdade, uma sensação. Ela causa aí uma dormência na boca, que tem como até uma fama aí do jambu treme. Esse tipo de jambu aqui, eu costumo ver ele mais aqui na região sudeste. No norte, o jambu também é muito famoso, mas é uma espécie que eu acredito que seja um primo dessa aqui, porque o botão é bem maior, né? E a sensação, o sabor é muito próximo, só que ele é um pouco diferente.
O jambu ele pode ser utilizado aí na nossa culinária para exatamente dar esse efeito no paladar que costuma realçar os sabores e aumentar um pouquinho a salivação, ajudando no processo de mastigação. E ele já foi utilizado aí também pela indústria farmacêutica como um tipo de anestésico para a questão de dor de dente, muitos usos aí para o jambu, inclusive a cachaça de jambu também muito famosa. Eles também fazem aí no Pará o tacacá e diversos outros pratos que a base dele também é o jambu. Ora Pronobis, uma outra punk muito famosa, tem o seu uso aí mais popular, mais comum em Minas Gerais, onde é já presente em muitas refeições. Ela é conhecida aí por ter uma boa quantidade de proteínas, também é rica em ferro, em vários outros nutrientes, é considerada aí quase que um super alimento. E ela costuma crescer assim, né? Como se fossem galhos fininhos que vão se espalhando, tem alguns pequenos espinhos e algumas delas florescem, né? A minha ainda não deu flor, mas ela tem um tipo que dá uma flor branca com miolinho alaranjado, bem bonito. Aí a flor dela costuma ser branca, miolinho laranja, bem bonita. Também tem a espécie de Ora Pronobis como a flor rosa, né? Só que aí é bom você também tomar cuidado aí com essa identificação. Tansagem, ou tanchagem, ou trançagem, que vocês viram aí o pêndulo de onde saem as flores e as sementes dela, que vocês vão conseguir perceber melhor também as folhas. A tansagem é muito conhecida na medicina popular, né, como sendo aí para tratamentos complementares para questões de inflamações, tanto na garganta quanto no corpo. Também é considerado um talimã, um talismã de proteção aí pelos indígenas. E o talinho dela tem propriedades aí digestivas, além dela poder ser utilizada como uma punk na alimentação, em forma de bolinhos, pães. Você pode utilizar as folhas da tansagem também para alimentação, além das propriedades medicinais dela. Cidreira, ou erva cidreira, ou falsa melissa. São diversos os nomes que eles dão para a Lípia alba. A principal forma de identificar ela é pelo cheiro, né? Você vai ver que a folha dela é durinha e um pouco áspera, e quando você amassa, você vai sentir um cheiro aí que vai lembrar um pouco capim-limão, erva cidreira, esse cheirinho de chá de vó. E aqui está a forma de desenvolvimento dela, né? Ela vai espalhando esses galhos aí. É importante, depois que ela crescer um pouco, você passar por uma área com suporte. Aqui no caso eu uso a própria cerca. Outra característica dela são as flores, né? Você vai perceber aí que ela tem essas flores rosadas que aparecem às vezes aí durante o talo dela. Poejo. Essa planta também muito famosa na medicina popular, costuma ter seu uso ligado aí principalmente às questões respiratórias. Como vocês podem ver, o poejo é uma planta rasteira, né? Ele costuma ocupar a superfície aí onde ele vai espalhando o galho e com isso fixando raízes. É bem fácil você fazer o transplante dele, pegando um pedacinho aí de uns 10 centímetros e colocando na terra, você já vai fazendo novas mudas, né? Ele solta a raiz com uma certa facilidade e gosta de áreas úmidas e que recebam pouca luz solar direta, né? Então ele gosta aí de uma sombrinha. Como vocês vão ver aqui, o poejo ele vai liberando aí as raízes dele ao longo do comprimento. E se você pega com um pedacinho assim de raiz, fica facinho fazer muda. Capiçoba. Ela apareceu no jardim um tempo, agora tá bem na época dela. E fui pesquisar e descobri que ela também é uma punk, né? Aí vocês conseguem perceber aí o desenho da folhagem dela.
e também começando a ser os botões de flores. Nasceu bastante aqui no quintal. E o interessante dela é que ela é muito rica em vitamina A, bem nutriente, bastante proteína, bastante ferro. E importante também comer ela após o cozimento. Lembrando, gente, que se é a primeira vez que você vai comer algo que você nunca comeu na sua vida, é sempre interessante você provar uma pequena porção, ver como o teu organismo reage, porque é importante a gente sempre ter esse cuidado. Trapoeraba. Você consegue identificar a trapoeraba a partir desse tipo de folhagem dela, né? Ela costuma ser rasteira. Ela vai se espalhando, criando raízes, é uma planta superficial. Essa aqui está em flor, como vocês podem ver, dá para ver essa florzinha azul. Mas ela também pode aparecer com flores rosas ou de outras cores. Aqui vocês podem perceber como ela é bem rasteira, né? Dá para ter uma ideia aí do tamanho dela. E a trapoeraba ela pode ser utilizada aí para refogar, cozinhar. O interessante é você utilizar as folhas dela desde que seja refogado, né? É indicado aí o cozimento dela. E ela também vai conter aí um pouco de proteína, magnésio, ferro e alguns outros nutrientes. Super nutritiva e muito fácil de achar por aí. Essa é a trapoeraba. Então, pessoal, agora eu vou dar algumas dicas para vocês que querem aí começar a cultivar punks. Né? Como eu mostrei, elas podem estar acontecendo aí dentro da cidade, né? Só que às vezes a gente não consegue ter um controle da qualidade do solo, né? Se não está indo nada venenoso. Enfim, cuidados que a gente consegue ter dentro de casa. Quem quiser plantar, eu recomendo que vocês estudem mais sobre a espécie que vocês forem plantar e conheçam mais sobre as necessidades dela de quantidade de água, quantidade de luz e tipo de solo. Cada planta vai ter uma característica aí própria e eu recomendo que você pesquise plantas que tenham características compatíveis com a região ou o lugar ou a forma de cultivo que você tenha. Então é melhor você pensar naquilo que vai se adaptar ao teu espaço do que você tentar trazer qualquer coisa. Vai ajudar bastante no resultado. Outra questão é o uso de adubos e defensivos. Eu praticamente não faço uso de defensivo. Eu vou tentando equilibrar com o cuidado do próprio jardim mesmo. E os meus adubos eu utilizo material de compostagem, chorume. Então eu faço um processo totalmente orgânico, até para também respeitar o lençol freático, o solo, né? E pelo menos o que a gente cuida dentro da nossa casa tentar fazer ter um pouco menos de agrotóxico. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham conseguido com esse vídeo conhecer um pouco mais sobre algumas punks e que isso possa servir aí como inspiração para um começo de um jardim, de uma horta, ou na sua casa, ou de repente no seu bairro. E é isso aí. Obrigado para vocês e até breve.